Eles agora têm vantagem no mapa. Conseguirão limitar isso a 5 ou 10 cadeiras? Esse é o desafio. A história diz que não, mas os republicanos estão melhores hoje do que ontem. E eles podem agradecer à Suprema Corte da Virgínia. Por isso, John King. Muito obrigado. A seguir. Oh, Jake Tapper. Parecia bem irritado com isso. Eles podem agradecer à Suprema Corte da Virgínia por isso. Os republicanos estão conseguindo vitória após vitória após vitória. E é sobre isso que vamos falar hoje. Na verdade, eu tenho este artigo da Axios. Title is 2026 Map Swings Back. Título: Mapa volta a favorecer Trump. As chances dos republicanos manterem a Câmara estão aumentando enquanto democratas em pânico tentam compensar sucessivos golpes de redistritamento. Pois é. E aí você tem algumas citações de democratas, com o palavrão com F. Um deputado democrata mandou mensagem para o líder da minoria na Câmara. Hakeem Jeffries, você sabe, dólar roubou Obama. Todas as opções para reverter essa decisão chocante estão na mesa, certo? Ele está aqui fazendo ameaças, se arrependendo dos 65 milhões de dólares que eles gastaram na redistribuição dos distritos da Virgínia. E aqui está a questão. Eles torraram 65 milhões até 70 milhões de dólares na Virgínia, quando já estavam perdendo na disputa de arrecadação de fundos. Certo, alguns relatos dizem que os republicanos estão bem à frente na arrecadação de fundos, chegando a uma proporção de 7-1, 7-1, e os democratas acabaram de queimar mais 65 milhões de dólares, quando eles já estão perdendo de 7-1, segundo alguns relatos, na disputa pela arrecadação de fundos. Agora, mais uma vez, tudo isso não significa nada se a gente não sair para votar. Então certifique-se de sair e votar nas primárias, mas também nas próximas eleições de meio de mandato. Certo, essas boas notícias não importam se você não participar. Agora vamos falar do que está acontecendo recentemente, porque recebemos notícias de que os democratas fizeram uma ligação e estão em pânico a portas fechadas. Veja só. Relato vazado de ligação entre membros da Câmara da Virgínia e o líder da minoria Hakeem Jeffries. Aqui está uma parte disso. Abre aspas. A ideia mais dramática que eles discutiram, que envolveria uma manobra incomum para substituir toda a Suprema Corte Estadual com o objetivo de restabelecer o mapa manipulado por eles, gerou reações mistas durante a ligação. Nossa, isso vazou. Nem todos conseguem concordar sobre isso. A medida desesperada. 7 juízes compõem a Suprema Corte da Virgínia com mandatos escalonados que se estendem pelos próximos anos. Reduzir a idade de aposentadoria abriria vagas e permitiria nomear novos juízes ao tribunal. A manchete do artigo de Jonathan Turley, colaborador da Fox News: esquerda planeja expurgar a Suprema Corte da Virgínia. Ele esteve na Fox há pouco. Essas ideias radicais não são novidade, mas acho que o público precisa entender que muitas dessas mesmas vozes têm dito publicamente que também vão aumentar o número de ministros da Suprema Corte. Isso é outra coisa. Todos eles já falaram sobre isso, mas você ouviu ali, em vez de aceitarem a derrota e seguirem em frente, eles estão tramando, em ligações secretas, maneiras de derrubar a Suprema Corte da Virgínia. Suprema Corte Liberal, vale ressaltar. A maneira que eles descobriram que poderiam fazer isso é reduzindo a idade de aposentadoria. Então, em vez de ser na casa dos 70 anos, eles querem baixar para, se não me engano, 53, porque acredito que o juiz mais jovem tem 54 anos. Então, se eles baixarem para 53, bem, aí todos eles serão, me desculpe, aí todos eles serão obrigados a se aposentar. E assim eles poderiam preencher a Suprema Corte com quem eles quisessem para avançar com a agenda de redistritamento deles. New York Times. Ligação privada expõe desespero dos democratas após descarte do mapa. Uma conversa envolvendo deputados federais da Virgínia e o principal democrata da Câmara refletiu a fúria e o desespero que tomaram conta do partido após a decisão de sexta-feira no estado. Então, quando esses democratas estão por aí, demonstrando essa postura impecável, como se tivessem tudo sob controle, não tem. Eles estão em pânico a portas fechadas. E olha, se eu fosse um democrata, eu também estaria. Dá uma olhada nesse mapa. 217 cadeiras consideradas seguras para os republicanos. Lembre-se, a gente só precisa de 218. Estamos em 217. Os democratas estão com 207 cadeiras consideradas seguras, com apenas 11 disputas em aberto. E adivinha só?
Aqui está o detalhe. O novo mapa da Louisiana não está incluído. O novo mapa do Alabama não está incluído. E o novo mapa da Carolina do Sul também não está incluído. O Mississippi pode redesenhar seus distritos também. Vamos ver como isso vai ser. Eu não lembro o que a Geórgia está fazendo. Não acho que vão redesenhar os distritos por causa do governador Kemp, já que ele não está pressionando por isso. Mas Alabama falando do Alabama, eles acabaram de receber uma decisão da Suprema Corte que acabou de sair. Diz que a Suprema Corte invalida os distritos da Câmara do Alabama baseados em raça. 100% das cadeiras democratas do Alabama são desenhadas com base racial e a Suprema Corte, por 6-3, anulou uma decisão anterior do tribunal que exigia isso. Agora o Alabama está pronto para usar um novo mapa da Câmara nas eleições de meio de mandato. O novo mapa provavelmente será 6-1, mas eles deveriam ir além e fazer 7-0. Então, está aí. Esse é o extra. Tudo que precisamos é tudo que precisamos. Já lideramos na arrecadação de fundos. Então quero dizer, nós poderíamos agir de forma muito estratégica, se não simplesmente investir dinheiro em cada uma dessas e tentar ganhar todas. Essas disputas para sair por cima, e eu acho que deveríamos ir com tudo e tentar vencer cada uma delas. Porque sabemos que ainda há alguns republicanos só no nome, no partido que inevitavelmente vão acabar votando com esses democratas de vez em quando. Quanto maior a diferença, melhor para nós a longo prazo. Mas estamos... Us in the long run. But yeah, Nós já estamos na reta final. Agora, claro, mais uma vez, ainda precisamos aparecer e votar. Isso não vale de nada se não formos votar, certo? Porque você sabe que os democratas vão aparecer em peso. Já há algumas especulações sobre algumas coisas em que eles estão trabalhando, algumas apostas improváveis em que eles estão trabalhando além disso. E talvez eu fale sobre isso em outro vídeo, mas é isso. São 217 moleza. Estamos bem ali, batendo na porta. Qual é a outra estratégia que os democratas estão tentando implementar? Eles literalmente foram até a Suprema Corte dos Estados Unidos para pedir ajuda no esforço de redistritamento deles na Virgínia. Dá uma olhada. Há mais chance de eu criar asas e voar por aquela janela ali do que a Suprema Corte dos Estados Unidos lidar com isso de qualquer forma, porque isso é uma decisão da Suprema Corte Estadual sobre a Constituição do Estado. A Suprema Corte dos Estados Unidos nem trata desse tipo de questão. Em segundo lugar, o surto em Virgínia foi tão extremo. Você tem até democratas lá dizendo que querem efetivamente decapitar politicamente toda a Suprema Corte da Virgínia ao impor um limite de idade de 54 anos. Assim, podem substituir todos os juízes atuais por pessoas que prometam decidir de certa forma em um caso específico. Eles foram de "isso é só uma questão temporária de mapa" para "vamos destruir toda a Suprema Corte da Virgínia em segundos", mostrando como os democratas na Virgínia são sedentos por poder e corruptos. Isso não vai funcionar na Suprema Corte dos Estados Unidos, e o projeto de guerra total do Hakeem Jeffries acabou explodindo na cara deles. Desculpe, a guerra total começou com Donald Trump, que mudou as regras no meio do jogo? Temos estados agora que estão cancelando as primárias que já estão em andamento para tentar manipular as regras eleitorais e ajudar o presidente republicano porque ele pediu. É irônico ouvir isso vindo de você, de verdade. O que é irônico? Isso. Quando conhecidos dizem algo, quero dizer... Quero dizer, na Virgínia, você tinha democratas na Virgínia que violaram a lei e a Constituição do Estado para tentar transformar um mapa equilibrado de 6-5 em uma farsa de 10-1. Foram derrubados por democratas na Suprema Corte deles e agora querem eliminar um ramo do governo por isso. Ridículo. Ei, Scott Jennings está certo. Scott Jennings está certo. Querem se livrar de uma Suprema Corte liberal na Virgínia porque ela não decidiu a favor deles. Isso vem do mesmo partido que defendia o Estado de Direito há pouco tempo, quando perseguia o tio Trump. Mas agora eles estão literalmente tentando acabar com isso. Incrível! Absolutamente incrível. Ouça, nós... listen, Acredito que temos grande chance de entrar para a história. Senhoras e senhores. history as the Apenas a quarta vez, nos últimos 100 anos, em que um partido que está no poder continua no poder. Quarta vez, certo. Eu acredito que a primeira vez foi nos anos 30. A segunda foi nos anos 90. Eu acredito que a terceira foi no início dos anos 2000. E essa pode ser a quarta vez. Apenas a quarta vez em 100 anos que isso acontece. E eu acho que temos uma grande chance de isso acontecer.
Nós temos uma grande chance disso acontecer, mas certifiquem-se de sair e votar. Me contem suas opiniões e pensamentos na seção de comentários abaixo. Se cuidem por aí. Paz e amor. Estou indo.